A informação é a principal arma para combater crimes de abuso sexual, estupro, violência sexual de uma forma geral. Vamos mostrar o relato de uma vítima que foi estuprada na infância e, pasmem, ela só conseguiu entender o que estava acontecendo a partir dos 15 anos de idade. Hoje ela é adulta e conta essa história para ajudar a encorajar outras mulheres, vítimas ou não, na luta contra a violência sexual. A reportagem é de Selma Souza. Foi muito difícil e foi um período de muito tormento, onde eu sentia muito medo, também me sentia culpada, ao mesmo tempo não entendia. Entre 7 e 8 anos e com 11 anos é que eu venho tomar conhecimento de fato que aquilo que eu passava era um abuso e que esses abusos era um crime. Esse é o relato de quem viveu anos de terror. A jovem de apenas 24 anos tenta retomar sua vida mesmo em meio aos traumas e lembranças que jamais serão esquecidas. E aí com 15 anos eu conto para minha família no intuito de proteger minha sobrinha, que era criança e ainda permanecia no convívio do agressor, né, não gosto nem dessa palavra, eu prefiro usar o que de fato ele é, que ele é um monstro. E aos 18 anos, depois de muito processo terapêutico e com ajudas psicológicas, é que eu faço a denúncia. A dor da perda da infância e a culpa acompanhou a jovem durante muito tempo. Hoje ela busca no tratamento psicológico ressignificar seu passado. É fundamental e é essencial para a vítima ter esse acompanhamento, ter esse suporte, porque é num acompanhamento com o psicólogo que a gente primeiramente se livra da culpa, a gente consegue resgatar a nossa dignidade, que até então tinha sido perdida, e a gente consegue resgatar a dignidade enquanto pessoa para que a gente possa seguir adiante como uma pessoa normal. Em Sergipe, o número de estupro de vulnerável registrou um aumento em 2022. No ano passado, 614 pessoas denunciaram essa situação. Já em 2021, 590. No âmbito nacional, os dados são ainda mais preocupantes. No último boletim divulgado, de 2020 para 2021, 45.994 pessoas foram vítimas dessa monstruosidade. A maioria delas, meninas menores de 13 anos. Por isso, é preciso estar atento às mudanças de comportamento da população, principalmente entre as crianças e adolescentes. É importante ressaltar que toda criança e adolescente, quando está ocorrendo algo fora do normal, seja na escola, seja no seio familiar, ela sinaliza. E muitas vezes não são escutadas, não são atendidas o clamor, o pedido de ajuda. Quando a criança está na idade da escolinha, 5, 7 anos, é um papel do educador também, né? Assim como o dever de todos nós, proteger nossas crianças. Identificar tristeza profunda, irritabilidade constante, agressão com o coleguinha. Então, geralmente a escola sinaliza para os pais, porque os pais sempre trabalhando muito, né? Não tem muito tempo de identificar. Enfim, e o adolescente, ele já se retrai mais. O adolescente ele tem uma tendência a tentar ignorar até o fato, porque, na maioria das vezes, tanto crianças quanto adolescentes tentam divulgar o que está acontecendo e que tem medo dos pais não acreditarem. Durante o mês de janeiro é realizada uma série de ações de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental. O acompanhamento psicológico para as vítimas de abuso é um direito e é fundamental para essas pessoas. Nesses casos de abuso, principalmente, a criança, o adolescente, independente da idade, ou o adulto, se já é verbalizado já na fase adulta, ele tem que buscar ajuda, né, fazer o processo terapêutico para resgatar
esses traumas e ressignificar. Para os familiares, os amigos que estão mais perto, o primeiro ponto é mostrar para aquela pessoa que ela não tem culpa de nada, que a culpa é algo bem permanente. Isso quando é adolescente que tem noção, né? Quando é uma criança, você tem que procurar as autoridades. Né? Denunciar é importante, porque quando, como a gente havia comentado, quando você denuncia, quando uma pessoa encoraja, né, a fazer a denúncia, as demais que já foram agredidas por aquela pessoa têm uma tendência a seguir o mesmo passo. Então, para que esse crime não fique impune. Hoje, a jovem se sente mais aliviada com a prisão do abusador e trabalha ajudando outras pessoas que também passaram pela mesma situação. Eu faço hoje do meu trabalho dias de terapia para mim mesma. Hoje eu consigo ser minha própria psicóloga. Então, ajudar o outro, para mim, é estar ajudando a si mesma. Sabe, eu faço com que minha vida e minha história dê sentido à vida de outras pessoas que, infelizmente, passam pelas mesmas coisas que eu passei ou que estão iminentes ao risco de passar. Muita coragem, né, desta mulher denunciar o que deve ser feito. Apenas 10% dos casos de estupro são denunciados. E a gente sabe, vergonha, medo, tudo. E você não precisa ser necessariamente vítima para denunciar. Se você souber de qualquer tipo de violência sexual, não se cale, denuncie. A gente vai conferir agora uma outra reportagem mostrando que tem aumentado, ainda bem, o número de denúncias de abuso ou estupro. Vamos conferir. Um crime que maltrata o corpo e a alma das vítimas. Os números impressionam. Em 2022, a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, referência no atendimento a vítimas de violência sexual no estado, realizou 2.406 atendimentos de pessoas que sofreram violência sexual. A maioria das vítimas, crianças e adolescentes com idades entre 5 e 11 anos. Uma realidade cruel. Os números já vêm crescendo alarmantes, né, desde esses últimos 5 anos. Né, o agravo à violência sexual é uma das formas de violência mais que gera danos à saúde psicológica e à saúde física dessas vítimas. Então, esses números estão tendendo a crescer. E o nosso maior número estão na faixa etária dos 5 aos 11 anos. O Centro de Referência de Atendimento Infanto-Juvenil foi inaugurado em dezembro do ano passado. Criado em anexo à maternidade Nossa Senhora de Lourdes para atender especificamente vítimas de violência sexual. Aqui, o atendimento é humanizado. Uma equipe multidisciplinar atende as vítimas. Ela é acolhida pela psicologia, a família é acolhida pelo assistente social. Depois discutimos qual o melhor encaminhamento para essa criança, para essa vítima. Cada um tem um encaminhamento diferenciado. Algumas precisam fazer a perícia de imediato, o registro do boletim de ocorrência, e tudo isso é feito no próprio centro. E ela, sim, vai sendo acompanhada pela parte assistencial à saúde, né, fazendo profilaxia contra HIV, sífilis, que pode ser adquirida durante o abuso, né, o estupro, que é uma das formas mais graves que acometem nossas vítimas. E depois fazemos um monitoramento, que é importante. Né? Então, essa vítima ela fica conosco aqui no serviço durante 6 meses. Alguns casos passam até 1 ano, para depois referenciarmos para a rede de atenção. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, existe um perfil das vítimas que mais sofrem com o problema. São principalmente meninas negras de origem humilde que residem no interior do estado. E boa parte das vítimas que chega em busca de atendimento não sofreu a violência pela primeira vez. São casos reincidentes. Infelizmente, a grande maioria dos nossos casos são casos crônicos. São casos que já estavam sendo recorrentes, que foram detectados bem tardiamente. É a nossa maior demanda, infelizmente. São poucos casos agudos que chegam ao nosso centro recentemente, infelizmente. A advogada Valdilene Cruz é presidente do Instituto Ressurgir, entidade que presta apoio a mulheres vítimas de violência. Segundo ela, pelo menos 90% dos casos de violência sexual
não entram nas estatísticas, porque as vítimas têm medo ou vergonha de denunciar o agressor. Quando você fala de crime sexual, os primeiros suspeitos são pessoas conhecidas, são pessoas que deveriam proteger as vítimas. E isso é um dos maiores problemas, porque não se conversa sobre esse assunto ainda é tabu. Tem gente que não quer que fale sobre isso na escola, tem que se falar sobre sexualidade na escola, tem que se falar sobre esse assunto na escola, porque se você assistir uma audiência com esses casos de estupro, principalmente de menores, sempre tem essa fala. Depois de uma palestra na escola, depois de conversar com uma psicóloga, depois de conversar com uma assistente social. Então, assim, depois de um contato com alguém que tem informação, é que a vítima se percebe vítima. Até então, aquilo ali, mesmo que incomode, que a vítima se sinta mal, que ache ruim, ela não tem a plena consciência de que aquilo é crime e de que ela pode denunciar. E muitas vezes, quando ela tem essa consciência, ela não sabe como fazer isso. Fala com a mãe, fala com a tia, com a irmã, as pessoas não acreditam, duvidam, porque realmente é uma coisa assim de você não acreditar. Um pai, um tio, um irmão, um avô, uma pessoa que devia amar, proteger, dar a vida por aquela criança, ter a capacidade de fazer isso. Então, o que é que precisa? Informação. Valdilene chama a atenção também para a necessidade de quebra do ciclo da violência. E o que precisa ser criado é essa consciência. A consciência que é uma mudança cultural, por isso que não é fácil. Né? A mulher ser vista como um objeto, uma coisa que se usa, né, ao bel prazer dos homens. Essa concepção precisa ser desfeita. Né? E isso começa no seio familiar. Às vezes a pessoa não tem forças para ir para uma delegacia. E o que é que acontece? Às vezes a pessoa demora a denunciar e a pessoa diz, demorou por quê? Demorou por quê? Porque é triste. Um crime sexual, ele viola não só o corpo da pessoa, mas também a alma. Então a pessoa tem muita dificuldade de denunciar. Às vezes não tem provas, não sabe como colher aquelas provas, desnorteia completamente a pessoa. Então a gente faz essa orientação, faz esse acolhimento, né? Informa, orienta e faz os devidos encaminhamentos para a rede municipal, a rede estadual. Cidade Alerta fica por aqui. Estamos de volta só na segunda-feira, pontualmente às 6 horas da noite. Agora você fica com o Gilvan Fontes e o Jornal do Estado.